maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada coração. Nós somos todos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso, que acolhe em amor aqueles que se achegam a este tempo de graça para adorar e louvar, para bendizer e exaltar a Deus, como convém a nós, povo que se chama pelo seu nome. Este é um domingo especial para nós, pois é aquele que traz fechamento ao mês celebrativo do aniversário da Igreja Presbiteriana de Copacabana, que ao longo de todo esse mês de setembro celebrou os seus 112 anos de história. São 112 anos de bênçãos para contar, colhidas das mãos divinas e experimentadas nessa linda jornada que empreendemos juntos após os passos de Cristo Jesus. Estamos alegres, estamos com os nossos corações em festa e este sentimento nos move a Deus com toda a fé e a devoção que tão somente a Ele temos dirigido. E nos preparamos para tudo o que segue, gozando de um momento de enlevo espiritual e introspecção, no qual somos conduzidos pela arte, pela música, pelas mãos habilidosas da nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Ouçamos o prelúdio. Em espírito de adoração e louvor a Deus, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai bendito, como é maravilhoso desfrutarmos desta hora juntos. Sim, pois unidos estamos em espírito e em verdade, tomando parte nesta assembleia que é tua, o culto que é teu, e colhendo das tuas mãos divinas toda a sorte de bem.
Te bendizemos, pois estamos sobremodo alegres neste mês festivo, celebrativo, em que comemoramos mais um ano de vida organizada neste lugar como igreja que somos. 112 anos de história, 112 anos de bênçãos sendo recolhidas das tuas divinas mãos. 112 anos desfrutando das benesses do Deus que nos chamou, que nos amou, que nos comissionou e que nos tem sustentado e conduzido até aqui. E há de continuar fazendo para a glória de si mesmo e a bênção dos que lhe pertencem. Nós te adoramos e louvamos, ó Deus de toda graça. Nós bendizemos e exaltamos o teu nome por tudo isto que tens feito em favor dos teus filhos, por tudo que ainda hás de fazer, pois és fiel. E te rogamos que acolhas de bom grado as nossas intenções, as nossas orações, os nossos cânticos e tudo que nesta hora nós a ti ensejamos, pois tudo o que fazemos neste tempo que é teu, fazemos em o nome de Jesus Cristo, o teu amado e unigênito Filho, nosso Salvador bendito. Amém. Louva a Deus, ó Jerusalém, de John Henry Maunder, nas vozes do coro, com o acompanhamento da organista Gisele Santana. Aqueçamos ao convite do coro, acolhamos o seu canto em espírito de adoração.
Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 146. Salmo de número 146, lá no Antigo Testamento. Leitura essa indicada pelo lecionário cristão para este domingo. Salmo de número 146 diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Diz o salmista ser o Senhor aquele que liberta, aquele que levanta, aquele que guarda, aquele que ama, que ampara. Esse é o nosso Deus. E o testemunho do salmista é um veemente apelo à nossa fé. A entrega confiante de nossas próprias vidas aos cuidados do Todo-Poderoso. Façamo-lo, pois. Se você puder, onde está agora, guarde alguns momentos de silêncio, com olhos fechados e cabeça baixa, em que estará conversando com o Pai Celeste no íntimo do coração. Se possível, dobre os joelhos e poste-se assim diante do trono da graça do Todo-Poderoso. E faça-o na certeza de que, mesmo em meio ao silêncio, Ele ouvirá as suas petições e dará resposta à sua oração. Senhor Deus, Pai bendito, Tu sabes de todas as coisas e sabes que somos falhos, pecadores e que há sempre algo em nós que precisa ser mudado, transformado por Ti no agir do Teu Espírito. Movidos por esta convicção de que nos persuade o Espírito Santo que é Teu, é que nos lançamos aos Teus pés, para que nos ergamos sustentados pelas Tuas misericordiosas mãos e renovados com a graça e o perdão que tão somente de Ti temos recolhido e que nos traz luz e nos vivifica a inteireza de nosso ser. Te bendizemos pelo Teu favor imerecido e rogamos que fiques conosco, concedendo-nos da Tua bênção e do Teu favor sobre todas as demais áreas de nossa vida, pois precisamos de Ti em todas elas, sem exceção alguma. Rogamos-te ainda que estendas a Tua benesse aos nossos queridos todos, e todos a uma seremos vivos testemunhas daquilo que operas em favor dos que são Teus. Assim, confiamos-te a nossa súplica na certeza da resposta fiel, pois oramos em o nome de Jesus Cristo, o Salvador bendito. Amém. O texto que nós acabamos de ler nos diz que bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, aquele que lança a sua esperança no Senhor. E nós somos desses. Nós nos fiamos em tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Ele tem nos cuidado, Ele tem nos protegido, Ele tem feito maravilhas na nossa vida. E a nossa resposta em amor é o envolvimento com tudo que pertence a Ele. Por isso nós trazemos dízimos e ofertas numa alegria tremenda ao gasofilácio. E você pode ver aí na sua tela, você está vendo como você consegue fazer seu depósito, transferência ou
Pix, participando de forma segura da expansão do reino de Deus aqui no bairro de Copacabana. Então, participe, se envolva, ame ao Senhor de todas as maneiras e também com os seus recursos. Você sabe, nós ainda estamos no mês de aniversário da nossa igreja e você pode dar um presente a ela. Separe aí uma oferta, entregue a Deus, pensando na nossa igreja, como ela tem abençoado essa localidade, o trabalho que ela tem feito ao longo desses 112 anos. Quantas pessoas não foram transformadas pelo poder de Deus aqui neste lugar? E nós estamos plantando a semente para, quem sabe, mais 112 anos de evangelização no bairro de Copacabana. Quero que você feche seus olhos para orarmos juntos, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor Deus, bendito seja o teu nome em toda a terra. É maravilhoso saber que o Senhor cuida de nós, assim como a tua palavra nos fala, que é bem-aventurado aquele que confia em ti, cuja esperança está no Senhor, e nós somos desses. Por isso é uma alegria poder participar do teu reino, poder nos envolver com ele de várias maneiras, com os nossos dons e capacidades, com o nosso tempo e também com os nossos recursos. Por isso te oramos, Senhor Deus, agradecidos porque o Senhor tem sustentado os teus filhos aqui neste lugar e tem sustentado essa igreja ao longo dos 112 anos de existência dela. Te consagramos, Senhor Deus, dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos isso em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Salvação. Foi isto que obtivemos das mãos divinas por meio de Cristo Jesus na instrumentalidade do Espírito Santo. A salvação que de Deus recebemos graciosamente é motivo da canção entoada pelas nossas crianças. Ouçamos o coral infanto-juvenil Helen Heisley com o acompanhamento do nosso querido pianista Edilson Leal e a regência da maestrina Rafaela Teodoro. Momento de meditarmos na palavra de Deus, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 3 a 7. Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 3 a 7, diz assim a palavra de Deus. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Você já perdeu alguma coisa? A gente, às vezes, perde algo que nos é valioso. Algumas vezes a gente procura e depois desiste. E não acha mais. Outras vezes a gente procura, encontra, fica muito feliz e perde em outro momento. A vida tem dessas coisas. O perdido
aquilo que se perde. Muita gente, às vezes, faz essa aplicação a pessoas, a bens e a uma série de outras coisas. O texto que nós acabamos de ler, ele fala especificamente daquele que está distante de Deus. Aqueles que estão andando por outros caminhos, aquele que tem encontrado e participado de outros lugares que não é a presença do único e verdadeiro Deus. Essa parábola ela surge de um questionamento, uma censura dos fariseus e dos escribas que não entendem o fato de Jesus andar com pessoas que aos olhos dele são perdidas e são desqualificadas, não deveriam estar ali e Jesus não deveria se misturar com elas. Então Jesus conta essa parábola que é muito conhecida, você já deve ter visto muitas imagens, lido esse texto várias vezes, porque ele sempre tem algo a nos dizer. O perdido. É importante pensar que Jesus, quando começa a contar essa parábola, ele está falando de todos. A Bíblia é muito clara quando diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Então, aqueles homens que estavam censurando o fato de Jesus estar andando com aquelas pessoas, eles não se entendiam perdidos nem pecadores, o que é um equívoco, pois todos nós estamos nessa condição. Desde o Jardim do Éden, quando o casal caiu em pecado, foi retirado do jardim, o homem e a humanidade têm andado nessa condição de pecadores, de perdidos, de distantes de Deus, inimigos dele. E Jesus vem ao mundo para buscar o perdido. Ou seja, ele vem em direção à humanidade perdida, a humanidade que caminha em pecado, a humanidade que está longe de Deus para mudar, para transformar essa condição. Então ele conta esta parábola. Ora, uma parábola você já sabe como funciona. São imagens do cotidiano, coisas que as pessoas conhecem, não é nada muito elaborado, é algo do dia que é utilizado para trazer uma mensagem. Jesus pega a questão do pastor de ovelhas, que tem 100 ovelhas, perde uma delas. E ele perde uma delas, ele coloca 99 num canto e retorna para procurar a 100ª. E quando ele a encontra, ele a coloca sobre os ombros, retorna ao seu lugar e festeja com seus amigos. É fato conhecido que os pastores de ovelhas têm sobre elas responsabilidades, cuidados, sobre as necessidades e tudo mais. A parábola traz uma questão interessante porque, normalmente, alguém que tivesse tantas ovelhas não enfrentaria perigos e nem colocaria o restante do rebanho em perigo por uma única ovelha. Jesus está falando aqui da importância que Deus dá àquele que se perdeu. Aquele que está distante, aquele que se afastou, aquele que nem mesmo o conhece. Deus envia seu próprio Filho a este mundo para vir atrás dos perdidos. Eu e você, que caminhávamos sem luz, na escuridão neste mundo. É sobre isso que a gente vai pensar um pouco. Nós todos sabemos que a condição da humanidade é o pecado, a minha e a sua. E a Bíblia é muito clara com relação ao pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecador não tem parte com Deus. O pecador não tem direito a Deus. O pecador está distante, está alijado deste convívio. Uma amostra bem clara é o que acontece no Éden. Adão e Eva pecam, logo eles são retirados do jardim. São mandados embora e não podem mais, há uma barreira, não podem mais retornar por si mesmos àquele convívio. E desde então a humanidade toda perdida, a humanidade toda pecadora, caminha distante do Senhor. Nós precisamos entender essa realidade. A realidade do pecado é uma realidade cruel, é uma realidade de sofrimento, de dor, de completa exclusão do convívio com Deus. E nós não tínhamos nenhuma maneira de resolver essa questão. Você deve se lembrar que desde o Antigo Testamento, aqueles que tinham a condição de entender que existia pecado, que existia uma maneira de se aproximar de Deus,
faziam os sacrifícios que precisavam ser renovados de tempos em tempos, porque aquilo era apenas um paliativo. E a Bíblia nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus vem em direção ao perdido, em minha direção e em sua direção. E vai à cruz, se entrega por nós, enfrenta todas as intempéries da vida, é traído por um amigo, é brutalizado, é escarnecido, morre na frente de sua mãe, é traído por outro amigo para nos salvar, para mudar essa condição que nós não tínhamos a possibilidade de transformar. Nós estávamos cativos do pecado de tal forma que nem mesmo enxergávamos isso. Não tínhamos nem a consciência de que éramos escravizados por algo tão terrível e tão difícil de se lidar. Mas Jesus vem ao mundo e muda essa história. O amor de Deus se manifesta através de seu Filho, o amor de Deus se manifesta através de Cristo, que esvazia-se de sua glória, encarna como ser humano, como eu e você, e passa a viver nesta terra, conhece as nossas mazelas, entende os nossos problemas, vê de perto como o homem caminha longe de Deus e não desiste de nós. Sim, ele não desiste, mesmo vendo de perto como o ser humano é cruel, mesmo vendo de perto como o pecado destruiu a humanidade. Ele permanece na sua missão de amor, na sua missão de reconciliação entre criatura e Criador. E eu e você fomos alcançados por este amor. A nossa condição foi mudada, a nossa transgressão foi apagada. A dívida impagável que nós tínhamos foi finalmente paga na cruz do Calvário, por alto preço, preço de sangue, preço da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante de tantas censuras, como nós vimos aqui, mesmo diante de tantas dificuldades, Jesus veio em nossa direção. Jesus colocou-se em amor, colocou-se em alguém que estava disposto a dar a sua vida por gente como eu e você, perdidos. Pessoas que faziam tudo o que era possível para dizer que estavam longe de Deus, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as coisas que faziam. E ainda assim Jesus morreu na cruz por nós, em direção ao perdido, perdidos como eu e como você. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você pense. Você era perdido, mas Jesus foi em sua direção. Ele não desistiu de você, mesmo diante dos outros caminhos que você escolheu, mesmo diante das suas tentativas de negação do seu amor, ele esteve lá e te salvou. Mas Jesus não faz apenas isso. Ele nos salva, ele nos tira do lamaçal do pecado, ele nos traz das trevas para a sua maravilhosa luz e continua cuidando de nós em todo o tempo. Você deve ter percebido que o texto fala que não somente o pastor encontra a ovelha, mas ele também a coloca nos ombros e a leva para casa. Jesus tem cuidado de nós em todo o tempo. E tem estado ao nosso lado, tem nos carregado, tem vivido conosco em todos os momentos. Não há um dia sequer que você possa dizer que esteve sozinho, que Jesus lhe abandonou, que você fez algo tão terrível, ou pensou em fazer algo tão terrível que nesse momento Jesus falou, esse aí não tem salvação, vou abandoná-lo. Em nenhum momento isso acontece. Nós servimos a um Deus de amor, de graça e misericórdia, que entende as nossas mazelas. Afinal de contas, se não fosse assim, Jesus nem teria descido a esta terra, a este mundo, pois sabe do que somos capazes. Mas ele nos amou sobremaneira e tem caminhado ao nosso lado dia a dia. Tem estado disposto a nos estender a mão nos momentos de dificuldade, a nos dar apoio nos momentos de angústia, a transformar toda a nossa história, toda a nossa vida.
Jesus nos mudou completamente. Se você parar para pensar por um instante em quem você era logo quando começou a caminhar com Cristo, em quem você é hoje, depois de um tempo de caminhada, você vai perceber tanta coisa que Jesus lhe fez, pois está lhe carregando sobre os ombros. Afinal de contas, Ele te ama. E nós caminhamos juntos para esse júbilo, para essa alegria, quando estivermos todos reunidos na mansão celestial. Eu e você somos servos do Senhor, somos filhos de Deus, e nada disso por mérito nosso, mas porque o próprio Cristo nos comprou por sangue, sangue precioso, sangue poderoso. Quero que você saiba que o amor de Deus foi muito grande na sua vida, que os seus pecados, as suas falhas, as suas coisas terríveis não foram capazes de afastar esse Cristo que te ama tanto, que foi à cruz por você, que tem estado ao seu lado em todos os momentos, que tem caminhado contigo e o fará até que todos nós estejamos face a face diante do Deus Todo-Poderoso. Quero que você guarde isso no fundo do seu coração e que caminhe com isso na memória. Deus te ama, enviou o seu Filho ao mundo para te salvar. Você era perdido, mas Jesus foi em sua direção, te salvou e tem caminhado contigo, e assim o fará até que cheguemos todos nos céus. Deus te abençoe. Passando a um tempo de comunicações, queremos frisar que este é o último domingo do nosso mês de aniversário. Sim, e você tem hoje uma última oportunidade de estar aqui, presente conosco, no seio dessa comunidade de fé e desfrutando desse momento tão especial, festivo, celebrativo que é. Neste domingo, dia 28 de setembro de 2025, no culto matutino, às 10h30, presencialmente aqui, nós teremos um pregador especialmente convidado, que vem nos prestigiar com a sua vinda e tomar parte conosco na nossa alegria. É o muito digno capelão do Seminário Teológico Presbiteriano Simonton, o reverendo Adelino José Barros. Teremos também a presença de uma cantora especialmente convidada que vem com a sua arte, a sua música, o seu canto a brilhantar a liturgia junto com o coro Aidéia Moraes. Trata-se da soprano Cíntia Fortunato, que é membro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e artista do Teatro Municipal de nossa cidade também. Venha estar conosco, divida com a gente esses momentos, seja tocado pela graça divina que se manifesta nesse lugar e você certamente sairá daqui muito, muito feliz e abençoado. Eu estarei por aqui e eu estarei esperando por você. E no último domingo, dia 21 de setembro, dia exato do nosso aniversário, recebemos presentes vivos das mãos divinas, na pessoa de irmãos que vieram somar-se conosco, assumindo lugar entre as fileiras de nossa membresia. Sim, tivemos na celebração matutina, no culto das 10h30, o ato solene de admissão de novos membros à comunhão da família da fé. Recebemos por jurisdição a pedido a Adriana Bianchi Godoy e ainda por pública profissão de fé e batismo o Marcelo Moreira Neves e a Raíssa Carvalho de Alcântara. Foi um momento especialíssimo para todos e você vai encontrar nas nossas plataformas digitais, nos nossos perfis no Facebook, no Instagram e também nos nossos grupos de WhatsApp, imagens que registram esses atos e que você pode curtir, compartilhar e dessa forma ajudar a gente a impulsionar esse bom testemunho daquilo que Deus tem feito no meio de nós, pois Ele tem ainda muito mais a fazer por muitos. Participe e envolva-se nos trabalhos da sua igreja, presencialmente e virtualmente também, e faça valer o seu papel missionário, ajudando a proclamar a boa nova do Evangelho da Salvação.
E o conselho da nossa igreja está convocando a comunidade para a realização de 2 assembleias gerais que estão previstas para acontecer agora em outubro e em novembro, respectivamente. O edital de convocação com todas as informações a respeito destas 2 reuniões está publicado no nosso boletim dominical, que pode ser acessado através do link aqui na descrição do nosso vídeo. Mas vamos às mesmas. A Assembleia Geral Ordinária da Igreja está convocada para o primeiro domingo do mês de outubro próximo, no horário das 10h10, ou seja, entre a Escola Bíblica Dominical e o início do culto matutino. Essa é uma reunião com uma pauta brevíssima e prevista constitucionalmente, que constará apenas de eleição do secretário de atas de assembleia e conhecimento do orçamento do ano que fechou, 2024, e do orçamento do ano que está em exercício, 2025. A Assembleia Geral Extraordinária da Igreja, por sua vez, está convocada para o primeiro domingo de novembro, a partir das 9h30 da manhã. E ela visa a eleição de 2 oficiais diáconos para a composição dos quadros de nossa junta diaconal. O Conselho da Igreja, no uso de suas prerrogativas constitucionais, está referendando 2 nomes à apreciação da Assembleia. Lembrando, no entanto, que o voto da Assembleia é livre. Estamos indicando, portanto, para perfazer estes cargos o nosso irmão William Pinheiro Guimarães e o nosso irmão Davi Teresino. Ambos são membros em plena comunhão com a igreja já há bastante tempo e bastante envolvidos nas atividades de nossa comunidade de fé e da junta diaconal em particular, como cooperadores seus ou auxiliares de diaconia, segundo a nomenclatura que temos empregado. E também no nosso boletim você encontrará uma síntese biográfica desses irmãos. O pedido do conselho é que você pense e pese essa indicação em oração diante de Deus, para que venha preparado para exercer o seu direito de voto. Sim, todos os membros em plena comunhão com a igreja têm o direito de votar na Assembleia e o dever de fazê-lo, para contribuírem assim com o bom andamento dos trabalhos na casa do Senhor. Ouçamos o coro Aidéia Moraes ainda uma última vez antes de passarmos à oração final. É nas vozes do coro que a bênção de Deus vai sendo invocada. Bênção araônica de Peter Lutkin, nas vozes do coro com o acompanhamento da organista Gisele Santana. De coração aberto, acolhamos o canto e a bênção que advém do coro Aidéia Moraes.
Vamos orar juntos a oração do Pai Nosso. Feche os olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.